Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial, Gênesis do capítulo 38 ao capítulo 41, nós lemos a história de Judá e Tamar e alguns eventos já da história de José. A história de Judá e Tamar, colocada aqui neste ponto do livro do Gênesis, é mais um elemento que colabora com a ideia de que Gênesis foi um livro elaborado com base em vários textos de momentos diferentes, muitos escritos por Moisés, até mesmo em momentos diferentes da sua vida. Não foi um livro escrito de ponta a ponta, talvez até com textos de outras pessoas também. E aí então formou-se o texto completo do livro do Gênesis. José tinha 17 anos quando começou a ter sonhos. O capítulo 37 de Gênesis, o versículo 2, nos revela isso. E ele se apresenta diante de Faraó quando ele tem 30 anos. Na porção de hoje, Gênesis 41, versículo 46, nos revela isso. A interpretação dada ao sonho de Faraó indica 7 anos de fartura, e só depois o tempo da fome, que foi o tempo em que os irmãos de José sobem até o Egito, já durante o tempo da fome. Possivelmente a história de Judá e Tamar aconteceu durante o tempo de José lá no Egito mesmo. Há tempo para isso, aproximadamente 20 anos, se pensarmos aí, ele com 17 no momento em que começa a ter sonhos, foi vendido exatamente nesse mesmo, antes de completar 18, por exemplo, e aí passa 13 anos, de 17 para 30 para se apresentar diante de Faraó, mais 7 anos de fartura, 13 com 7, 20, aula de matemática agora. Então, no mínimo 20 anos, esse tempo entre José ir para o Egito e os irmãos encontraram novamente. Talvez até um pouquinho mais, talvez 21, 22, 23, mas vamos trabalhar com 20 anos. É possível que tenha acontecido isso já depois que José tenha ido para o Egito? Não é impossível. Mas não é provável que tenha acontecido exatamente logo depois de José ter sido mandado para o Egito. É provável até que Judá já tivesse seus filhos durante o tempo em que José ainda estava com os seus irmãos, e durante o tempo da história de José no Egito, os outros eventos foram acontecendo. Essa é uma possibilidade mais plausível, que se entende de uma linha histórica. E aí, durante a estada de José, os eventos tiveram o seu desfecho, e aí por isso a história foi encaixada nesse momento. Mais uma vez, essa história que é uma história que nos faz pensar que alguns aspectos da lei foram observados pelos patriarcas para que então se dissesse que eles já observavam a lei, mas a lei ainda não tinha sido dada. A lei não tinha sido apresentada ainda nesse momento. E aí então se tenta ler que, na verdade, isso foi encaixado dessa forma. Quer dizer, talvez então a história não aconteceu, foi inventada uma história para que pudesse dizer que o patriarca fez alguma coisa de acordo com a lei. Uma coisa mais assim. Na minha opinião, isso é completamente sem sentido. Eu acredito que a história de fato ocorreu e que então, como eu penso, os patriarcas, todos aqueles que viveram antes da lei já tinham alguns lampejos, já sabiam de algumas coisas que deveriam fazer. O aspecto da lei que é destacado nesse texto de Judá e Tamar é suscitar a descendência, a lei do levirato, Deuteronômio 25, de 5 a 12. Eu fico com o entendimento de que, na verdade, o Senhor realmente revelava algumas coisas para esses que buscavam a sua vontade, para esses que eram parte da promessa, e eles já viviam algumas das coisas que eram a vontade do Senhor, que vai ser revelada definitivamente depois que a lei é totalmente apresentada a partir de Moisés. Mas depois de perder 2 filhos, o texto revela que Judá temeu pelo terceiro. O capítulo 38, versículo 11 de Gênesis nos revela isso. E no fim parece que ele não ia mesmo entregar o terceiro filho para Tamar, e já que ele assume que ela, no fim das contas, é mais justa do que ele quando tudo acontece. Capítulo 38, versículo 26 revela isso. Mais uma vez eu vejo um evento que mostra que os personagens bíblicos eram humanos, em que careciam realmente de mais intimidade com o Senhor. E
é algo que, na minha opinião, o que Judá faz é algo estranho, porque ele sai com uma estranha, com uma prostituta, como o texto revela. Quer dizer que Diná precisava ser preservada e até vingada, mas sair com a irmã dos outros estava tudo em ordem. Na minha opinião, isso é realmente algo estranho. Mas a Bíblia não esconde os fatos que aconteceram. Por isso, já disse, ela para mim tem mais autoridade, porque ela não tenta esconder essas coisas. Sem contar que foi exatamente através desse evento que o Senhor preparou as coisas para que Tamar tivesse a sua situação resolvida. Do ponto de vista da falha de Judá com relação a ela, no tocante a dar o terceiro filho, algo precisava de fato acontecer e foi assim que as coisas se desenvolveram. Mesmo as situações que parecem estranhas aos nossos olhos e que até preferimos que sejam diferentes, o Senhor pode revelar algum propósito. E disso eu não duvido. Eu tenho certeza absoluta disso. Só prefiro que se chegue ao resultado de outra forma. Mas o Senhor é quem sabe como agir e a minha preferência pode até ser registrada. Mas é nada nessa hora, porque o agir do Senhor é muito mais importante. Nós voltamos para a história de José, então. O Senhor era com José, e Potifar nota isso, tanto que deixa tudo aos cuidados de José na sua casa. Mas a esposa de Potifar se interessa por José. E ele resiste até o fim, diz o texto, mas chega o dia em que, sozinho com ela em casa, a situação parece ser montada contra ele. Ele foge, não aceita que aconteça o que ela está tanto tentando e tensionando ali naquela situação toda, mas ela acaba fazendo uma acusação falsa contra ele. Já que ela não tinha o que ela queria, ela resolveu punir José e acaba fazendo com que ele seja preso injustamente. Dos sonhos de grandeza para ser vendido como servo e dado como morto a seu pai, de forma mentirosa. Está agora como servo em terra estranha, e depois acusado, mesmo fazendo as coisas todas certas, é acusado de forma mentirosa e injustamente acaba preso. E mesmo assim o Senhor era com José. O carcereiro nota que o Senhor era com José e deixa tudo aos cuidados dele. Quer dizer, não importava a situação, o Senhor era com José. Ele seguia fiel ao Senhor. Quando o povo se afastava das coisas do Senhor, as coisas erradas aconteciam, não é verdade? Então José continuava sendo abençoado, então ele continuava seguindo a vontade do Senhor, ele continuava fiel ao desejo do Senhor. Algumas pessoas desanimam diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das provas, querem a bênção logo, querem sentir o resultado, o gostinho de um final daquela história rapidamente, e acabam esquecendo que a bênção muitas vezes é a caminhada com o Senhor, é a certeza do cuidado do Senhor durante a caminhada. Se houver algo a mais, que bom, maravilhoso. Mas por ter o Senhor conosco, isso já basta, já é a grande bênção. José era abençoado mesmo no meio daquela situação toda e seguia fiel ao Senhor, pois continuava sendo abençoado. Como eu falei, quando o povo abandonava o Senhor, tinha problemas. Se José era abençoado, ele não estava tendo mais problemas. Ele tinha problemas, é verdade. Mas mesmo no meio dos problemas, ele era abençoado. Ele não passava a ter problemas porque perdeu a bênção, o cuidado do Senhor. Na verdade, no meio dos problemas, o Senhor abençoava e cuidava de José. Ele na prisão interpreta 2 sonhos de outros presos. Não que ele tivesse um livro de sonhos, como aqueles que muitas pessoas veem nas livrarias e alguns até compram. Até porque não é desse jeito as coisas, né? Pode ter sonho que seja só sonho mesmo. Alguns, na verdade, se mostram realmente como revelações, como formas de nos anunciar algo que está por acontecer, ou para que possamos entender alguma coisa. Mas outros sonhos são apenas sonhos e fim de papo. Os que ele interpreta na prisão são revelações. O copeiro vai voltar para casa, vai voltar a servir Faraó, e o padeiro vai morrer. Acontece. E José pede ao copeiro, quando ele volta, que se lembre dele, José, de interceder por ele, porque ele estava ali preso injustamente. Mas Gênesis 41, versículo 1, nos revela que o copeiro esqueceu dele por 2 anos. Até que Faraó tem 2 sonhos que têm um único significado. E fique inquieto.
Ele entende que aqueles sonhos não eram sonhos apenas sonhados, coisas de passar as horas do sono, mas tinha alguma coisa ali, tinha alguma coisa para ser entendida. Da interpretação desses sonhos que Faraó teve, José tem o seu caminho para começar de fato a ser grande. Ele já era grande mesmo no meio de todas aquelas situações complicadas, sendo injustiçado, porque o Senhor era com ele e as pessoas inclusive notavam esse testemunho na vida dele. Mas agora as coisas mudam bastante. Podemos esperar, então, vendo o exemplo de José, pelo cumprimento dos planos do Senhor, mesmo que demore 13 anos no mínimo para começar a acontecer alguma coisa. José passou por tudo isso. E ele nos mostra que, como José, nós podemos aproveitar a caminhada, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas, contando com o cuidado do Senhor no meio de tudo isso. Em vez de esperar apenas o cumprimento de uma bênção lá na frente, nós já podemos sentir a bênção do Senhor a cada momento. E até que chegue o momento do cumprimento de uma bênção que o Senhor tenha prometido, se realmente há isso. Mas independente desse momento, independente de haver essa promessa, a caminhada debaixo do cuidado do Senhor já é uma grande bênção. Eu não vou falar tanto dos sonhos de Faraó, a interpretação e todas as coisas que sucederam mais, porque nós conhecemos a história e eu quero falar apenas de um último ponto nessa mensagem de hoje. Diante da impossibilidade daqueles que seriam os responsáveis por dar a interpretação que satisfizesse Faraó, eles não conseguiram fazer isso, diante da impossibilidade deles de chegar a essa interpretação, José é lembrado. O copeiro lembrou de José por conta dessa situação. Algumas vezes nós nos chateamos quando as pessoas só lembram da gente quando precisam de alguma coisa, não é mesmo? Bom, pense da seguinte forma. Elas lembram de você quando precisam de algo. Isso quer dizer que muitas vezes elas já contaram com você e você já deixou um testemunho positivo na vida delas, a ponto de elas acreditarem que você pode ajudar de novo. Nem sempre é ruim o fato de só lembrar quando precisa. Quer dizer que você deixou uma marca, você deixou um testemunho. Pode ser que não seja todas as vezes que seja assim. Pode ser que a pessoa que precisa de alguma coisa comece uma tentativa e erro com cada pessoa até conseguir o que ela precisa. Ela não está lembrando de alguém que já ajudou, mas aí é com ela. Cada um dá o que tem de si próprio para dar ao outro. Não tem como dar outra coisa. Se nós temos a bênção do Senhor, nós vamos transbordar disso. Vamos ser vasos cheios da bênção do Senhor e transbordar para com relação às outras pessoas. Então que as pessoas lembrem de nós porque nós deixamos um bom testemunho. Que elas lembrem de nós porque já puderam contar com a gente e nós ajudamos. Isso não seria tão ruim, não é mesmo? E como foi com José, quem sabe lembrem que nós podemos ajudar e no fim, nós mesmos é que acabemos sendo ajudados quando vamos nos dispor a ajudar outra pessoa. Simplesmente porque nos dispomos a ajudar, de repente o Senhor tem algo para fazer em nossa vida, como foi com José. Ele foi lembrado, foi diante de Faraó e lá, na verdade, ele foi abençoado. Ele foi interpretar o sonho de Faraó e, na verdade, ele é que foi abençoado. Lembraram dele quando precisaram, porque ele tinha deixado um bom testemunho, mas no fim ele foi abençoado. Claro, nós não devemos ajudar as pessoas apenas esperando o troco, esperando que nós também recebamos algo. Mas quando for assim, que nós estejamos sempre prontos a ajudar as pessoas quando lembrarem da gente, sabendo que nós podemos, de fato, fazer alguma coisa por ajudar. Quem sabe porque aquela pessoa lembrou da gente porque já pôde contar com a gente, então somos lembrados. E que nós possamos dar daquilo que temos, transbordar do próprio Senhor ao ajudar as pessoas e quem sabe até mesmo sermos nós mesmos abençoados quando nos dispusermos a fazer alguma coisa por outra pessoa que está precisando. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.